Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensado de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, livro do Gênesis, da origem, nos fala que Deus criou tudo e viu que tudo era bom e criou tudo para o homem. Tudo que Deus fez, o firmamento, as aves, as águas, enfim, tudo que Deus colocou no mundo foi para o bem do homem. Mas o homem não entendeu isso desde o início. Quis ser como Deus e desobedeceu a Deus. Deus continua hoje fazendo tudo que Ele pode para o homem. Dá tudo de bom para o homem, para nós. Mas nós ainda continuamos a desobedecer Deus. Continuamos querendo se igualar a Deus. E o Salmo responsorial vem nos alertar e nos afirmar: inclinai o vosso coração, como advertência, né? E prestai atenção na lei do Senhor, como um presente valioso. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, reconhecer Deus como nosso Salvador, pois Ele é. Reconhecer Deus como o mais importante da nossa vida. Sem Deus, nós não somos nada neste mundo. E o mundo quer tirar a presença de Deus da nossa vida. Este mundo mundano, este mundo que não tem fé,
Este mundo que trilha caminhos que o levam à perdição. E muitas vezes você caminha e segue essas pessoas neste mundo. Nós estamos no mundo, mas temos que ser diferentes. Não podemos ser iguais. É o que falava as leituras do domingo que passou. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, naquele tempo os fariseus e os mestres da lei foram provocar Jesus. Dizer a Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Claro que lavar as mãos é uma questão de higiene, mas não de fé. Não de fé. Aquele que não tem pão, aquele que não tem água, vai lavar a mão como? Quando recebe um pão, ele vai comer esse pão porque ele não tem água para lavar a mão. Muitas pessoas se encontram nessa situação. Muitas pessoas estão comendo alimentos do lixo. Basta você andar pelas ruas, você vê pessoas revirando os lixos, aquilo que você jogou da sua casa, aquele seu irmão, filho de Deus também, está comendo. Mas esses mestres da lei e fariseus queriam sempre criticar Jesus. Hoje não é diferente. Nós também, muitas vezes, ficamos presos aos preceitos. Não que os preceitos não sejam bons. É bom. Mas ele não pode se prevalecer sobre a lei. Ele não pode prevalecer sobre o mandamento. E é isso que Jesus está corrigindo. Não tem problema nenhum e é bom seguir os preceitos, mas não pode prevalecer sobre os mandamentos de Deus. Pode de maneira nenhuma. E infelizmente hoje ainda existem pessoas que não dão tanta importância para os mandamentos e fica preso a tantas coisinhas da igreja. Ficam presos a detalhes. Às vezes participam de uma missa, de uma celebração, se perdem naquilo que vão fazer, não percebe que quando você vai fazer alguma coisa, seja uma leitura, seja ficar na porta acolhendo as pessoas, enfim, sendo coroinha, sendo ministro, você está servindo a Deus. E o fato de você servir não pode te afastar do momento de graça. Às vezes estamos tão preocupados em fazer bem as coisas que deixamos passar o essencial. É o caso de Marta e Maria. Maria reconheceu Jesus diante dos seus olhos e adorou. Beijou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com perfume, com o bálsamo, enxugou com seus cabelos. Marta, tão preocupada, não percebeu, deixou passar a presença do Deus da vida dela diante dos seus olhos. Estava tão atarefada, tão ocupada, e nós somos muitas vezes Marta. Não que Marta estivesse errada, ela estava fazendo o serviço, o trabalho, mas deixou passar o essencial. Por isso que Jesus diz: Marta, 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 tu te preocupas com tantas coisas, e o essencial você deixa passar. Às vezes nós somos assim, nos preocupamos, será que eu não vou errar uma palavra? E deixamos passar Jesus. Não aproveitamos o momento de estar ao lado dele. Ao lado dele. Que bom seria quando vamos servir, Senhor, que bom que eu vou servir, que o Senhor vai me usar, mas eu vou viver com fé esse momento. Eu vou aproveitar o máximo este momento de estar na tua presença. E Jesus continua no Evangelho, né, dizendo que essas pessoas, esses fariseus, né, esses mestres da lei, pagavam o dízimo e achavam que, naquela época não era chamado dízimo, não sei como chamava, né, mas pagavam o dízimo de hoje.
E achavam que pagando o dízimo eles estavam isentos de ajudar os seus pais na velhice. Jesus fala: não. Você tem obrigação com seu pai e com sua mãe. De nada adianta aquele que trabalha na igreja, em toda festa que tem, vem, trabalha na cozinha, nos almoços, em todas as festas. A pessoa está aqui trabalhando, que bonito, que beleza, mas não vai fazer uma visita para o seu pai que está idoso. Não vai na casa da sua mãe que é idosa ajudar a fazer um almoço, ou almoçar com ela no final de semana. É isso que Jesus está corrigindo em nós também. Porque aqui nós somos vistos, somos elogiados pelo diácono, pelo padre. Nossa, você está sempre trabalhando. Não que não deva trabalhar, meu irmão, deve sim. Continue trabalhando na igreja, que é a igreja de Deus. Você não trabalha para o padre, não trabalha para o diácono, você trabalha para Deus. Mas você tem um compromisso com seu pai, com sua mãe. Primeiro é a sua família. Primeiro é a sua família. E muitos ignoram. É isso que Jesus estava corrigindo naquela época, e hoje ele está falando para cada um de nós, está nos corrigindo. Corrigindo. Que nós possamos tomar ciência da palavra de Deus, que nós possamos ter uma mudança de comportamento. No domingo, Jesus falava a nós, né? Cuidado não se misturar. Vocês estão no mundo, mas vocês estão no mundo para ser sal, para levar sabor. Vocês estão no mundo para levar a minha luz. Né? Levar a minha luz. Mas não deixe se contaminar pelo mundo. Não seja um falso testemunho. Cuidado onde você anda e o que você faz. As nossas atitudes de cristãos, nós somos cristãos. Se estamos aqui é porque acreditamos em Cristo, portanto somos cristãos. Mas temos que viver esse cristianismo. Eu não posso, lá no meu lazer, no meu trabalho, dar um testemunho contrário aos ensinamentos de Cristo. Eu não posso ser cristão somente aqui dentro da igreja. Não. Aí eu não sou cristão, eu sou hipócrita. Eu sou o mestre da lei, os fariseus da época de Jesus. Diziam ser religiosos, conheciam a palavra, mas não conseguiam enxergar Jesus diante dos olhos deles, o verdadeiro Deus. Às vezes nós somos assim, falamos, pregamos, mas não conseguimos ver Jesus na face do nosso irmão. Agrido meu irmão, guardo mágoas, tenho rancor. Que cristão é esse? Então temos que repensar um pouquinho. Jesus sempre vem falando conosco, em cada missa, em cada celebração, em cada grupo de oração que eu participo. Jesus está falando através dos homens. Ele sempre usou os homens para comunicar com os homens e continua do mesmo jeito. Mas é preciso abrir os ouvidos, é preciso abrir o coração. Na aclamação vocês cantavam, como que era o refrão? Abrir o coração, não é isso? Como? Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Isso. Aclamação do Evangelho. Isso. Então, vamos abrir o nosso coração. Vamos nos inclinar diante do Deus da nossa vida, para que Ele possa reinar na nossa vida. Ele tem que ser o rei da nossa vida. Nada mais. Nada. Ele tem que governar a nossa vida. Nada mais. Não procure outro caminho a não ser o caminho da salvação. Este é o único caminho que nós temos que seguir, o caminho de Jesus. E esse caminho, Ele já trilhou para nós. Já trilhou.
é seguir os passos de Jesus, seguir os seus ensinamentos e pedir ao Espírito Santo que nos dê força para poder combater o bom combate desta vida, combater o mal, combater o inimigo, que é o demônio, que está sempre nos tentando a desviar do caminho. Mas se tivermos fé, como o diácono disse no início, nada vai nos abalar. Amém?